Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar, queridos. Interessante, nós acabamos de entoar esse louvor. E tem áreas da minha e da sua vida que nós estamos esperando por esse milagre. A manifestação do grande eu sou. A manifestação do grande Deus. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria me culpando agora. É culpa minha, às vezes, não sentir a manifestação do seu poder. Nós culpamos a nós mesmos, os nossos erros, os nossos pecados, até mesmo as nossas próprias escolhas. Eu pequei. Por isso que eu não vejo, não sinto a manifestação do seu poder. E parece que isso não tem cura. Parece que isso não tem jeito. Nunca mais eu vou sentir a presença de Deus. Nunca mais eu vou sentir a presença do grande eu sou. Eu só consigo sentir a presença de Deus na igreja. Eu só consigo sentir este poder, este fluir na igreja. Eu não consigo levar isso para o meu dia a dia. Eu não consigo levar isso para o meu lar. Eu não consigo levar isso para a minha vida pessoal. Mas na igreja eu me sinto um herói. Eu me sinto uma heroína. Eu me sinto empoderado. Mas na minha casa, no meu dia a dia, isso não é uma realidade. E nós precisamos entender uma coisa, que a morada de Deus, a morada de Deus, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo é em nós. Nada pode resistir o poder do Espírito Santo em nós. E nós somos desafiados a lembrar disso todos os dias. Querido, o poder de Deus se manifesta em você. É você. Mesmo que o outro não veja, mesmo que o outro não entenda, mesmo que o outro não sinta, você precisa viver essa realidade do poder de Deus. Porque é através de você que os demônios vão fugir da tua casa, vão fugir da sua vida, vão fugir dos seus negócios. Todas as travas espirituais vão cair por terra por causa de você, do poder de Deus que é manifesto na sua fraqueza. Então eu e você precisamos ter um lugar de influência do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser pessoas mais constantes no nosso relacionamento com Ele. Ao sairmos daqui, o mundo vai entrar dentro de nós e não pode ser assim. Não há espaço dentro de nós para o mundo. Quando eu digo mundo, não são as coisas ruins do mundo, não. São as coisas que nós consideramos importantes. Nosso trabalho, nossa casa, nosso carro, nossos amigos. Essas coisas têm um lugar, mas não o primeiro lugar. E nós precisamos entender isso, que essa presença gloriosa do grande eu sou, do grande Deus, transformando, mudando nossa realidade.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu pergunto, Deus deu o Filho dele a quem? Deu a quem? Diga assim: deu a mim. Põe o dedo assim, a mim. Deu a você. E nós pegamos Jesus e sacrificamos Jesus em nosso lugar. O sacrifício foi nosso. Foi Deus que fez por nós. Mas o sacrifício foi nosso. Esse altar está vazio. Esse altar está vazio. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele está à direita do Pai agora intercedendo por nós. Com gemidos. Como o Espírito Santo diz, com gemidos inexprimíveis. Jesus está agora intercedendo por sua vida. Mas intercedendo por aquilo que você coloca diante dEle. Intercedendo por aquilo que você coloca diante dEle. Senhor Jesus, eu estou aqui, mas o meu coração está assim, a minha vida está assim, eu fiz isso, eu não queria fazer, mas eu fiz. A minha carne me venceu. Mas eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu quero a presença. Queridos, é só a presença dEle. É só ouvi-lo. É só obedecê-lo. Não estamos falando de uma religião. Você não está aqui por causa de uma religião. Você não está aqui por causa de um pastor. Você está aqui por causa dEle. Foi Ele que tornou você em um filho, em uma filha de Deus. Foi Ele que carregou sobre si os seus pecados, as suas iniquidades, as suas enfermidades. Foi Ele. Mas Ele carregou sobre si, Ele colocou na cruz, Ele sepultou. E a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento para ter você sem culpa diante dEle. Para ter com você um relacionamento de amor. E manifestar a glória dEle em você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O grande eu sou. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos estar conversando sobre um homem que foi descoberto por Deus. Um homem que estava escondido dos homens, mas não escondido de Deus. De um homem que fugia dos homens. Tinha medo dos homens. Um homem que trabalhava escondido. Na sua própria casa, na sua própria terra. Às vezes sua casa é um lugar de esconderijo. É um lugar de fuga onde você foge do mundo, das pessoas, dos relacionamentos, escondendo os seus fracassos, escondendo as suas culpas. Não tem medo de sair para fora. Tem medo de sair para fora, tem medo de relacionamentos, tem medo que as pessoas descubram as suas fraquezas. Mas hoje você vai dar um grito de liberdade.
Liberdade que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus quer trazer para a sua vida. Liberdade onde a vergonha é vencida, onde o medo é vencido. E onde o nome de Deus é glorificado. Onde você pode levantar a bandeira do Senhor. Onde você pode levantar a bandeira de Deus. O Senhor é a minha paz. O Senhor é o meu escudo. Eu não tenho medo mais da vida. Eu não tenho medo mais dos relacionamentos. Eu não tenho medo mais que as pessoas descubram as minhas fraquezas. Não. Porque Deus faz você uma pessoa forte. O Espírito Santo habita em você e te coloca e te mantém você de pé. E nós vamos aprender isso com Gideão. Nos diz assim o texto sagrado. Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que hoje estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo. E destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia como os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os medianitas, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito. Por ela, Senhor, nós nos movemos. Por ela, Senhor Deus, nós vivemos e somos por ela sustentados. E ela cumpra hoje a palavra, cada palavra, cumpra-se em nós o propósito pela qual o Senhor está enviando nesta noite, na minha vida, na vida dos meus irmãos e de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha só a história desse homem. A história desse homem não tem a ver só com ele, tem a ver com o seu povo, tem a ver com os seus antepassados. E a palavra de Deus aqui no primeiro verso diz que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Tem duas maneiras de nós fazermos o que é mal aos olhos do Senhor. Primeira maneira de nós fazermos o que é mal aos olhos do Senhor conscientemente. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas continuo fazendo. E a outra forma é fazer o que é mal aos olhos do Senhor sem saber. Sermos ignorantes naquilo que estamos fazendo. Destacamos essas duas formas. Mas aqui, Israel sabia o que estava fazendo. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. E os medianitas, por incrível que pareça, também são da linhagem de Israel. Porque eles são filhos de Abraão. Midian, filha de Abraão com Quetura, a segunda esposa de Abraão.
Dali surgem os medianitas. E esse povo cresce. Mas Deus sobre Israel, Deus tinha uma promessa. Que eles deveriam andar nos caminhos do Senhor. Para que todas as bênçãos viessem sobre eles. E eles seriam o povo que representaria Deus na terra. Por isso que Deus fala, o meu povo, Israel, se referindo a Israel. E aqui nós entramos na era, ou no tempo dos juízes. Que sempre que o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e eles se arrependessem, Deus ouviria. Porque isso também era promessa do Senhor. Sempre que o povo se arrependesse, Deus os salvaria. Sempre que o povo clamasse por socorro, Deus os socorreria. E aqui mais uma vez, essa promessa de Deus está se cumprindo. O povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E os medianitas vinham sobre eles. E o que eles faziam? Na sua própria casa, na sua própria terra, eles estavam presos. Às vezes você se sente preso na sua própria casa, no seu próprio casamento, nos seus próprios relacionamentos, no seu próprio trabalho. A sua vida, você sente uma opressão, uma prisão, na forma que você está vivendo e enfrentando as coisas. Uma área está indo muito bem, mas outras áreas não. E isso nos torna prisioneiros de nós mesmos. No nosso ambiente de liberdade, nós nos sentimos presos. E Israel estava preso na sua própria casa, na sua própria terra que Deus havia entregue a ele. O que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam, tiravam. Como estão as suas plantações? Como estão as suas plantações? E eles construíam cavernas. Se escondiam. E em um desses lugares está lá Gideão. Escondido no lagar. Malhando trigo lá no lagar. Escondendo um pouquinho de alimento para sua casa, para sua família. Interessante que ele está neste lugar que os inimigos não o viam. Não alcançava ele naquele lugar. Mas os olhos do Senhor que estão sobre toda a terra, contemplando os corações daqueles cujo coração é totalmente dele, viu lá em Gideão uma pessoa diferente, um homem diferente, mas preso nos seus conceitos. Nós vamos ver logo aqui a seguir o que Gideão pensava de si mesmo, o que Gideão pensava da sua família. E às vezes o que nós pensamos de nós mesmos, achamos que Deus também pensa a mesma coisa. O nosso diagnóstico, os nossos pensamentos a respeito de nós, parece ser maior do que Deus. Sabe, quando Deus fala assim, olha, vá para aquele lugar, conquiste aquela terra, faça isso, e você fala assim, mas eu não consigo, não tem quem me ajude, eu não tenho dinheiro, eu sou pequeno. Nós nos classificamos pelo que nós entendemos a nosso respeito, pelo que a vida mostrou. Mas é diferente do que Deus vê quando olha para você. Então o segredo é, Senhor, o que o Senhor está vendo em mim que eu não consigo ver? O que o Senhor pensa de mim que eu não consigo entender?
o que o Senhor quer fazer através de mim. Mostra-me. Porque a sua vida, o tempo que você tem, está linkado ao lugar que Deus te plantou. A terra que Ele te colocou. A terra que Ele nos colocou. Então Gideão estava aqui neste lugar. Ele escolheu fazer algumas coisas. Ele escolheu se esconder. Ele escolheu malhar trigo neste lugar. Ele escolheu defender a sua família. O seu alimento de cada dia. O seu pão de cada dia. Ele não estava fazendo nada errado. Mas Deus tinha coisas maiores para ele. Deus tinha pensamentos maiores para ele. E às vezes é assim. Você está fazendo tudo certinho. Você está fazendo tudo conforme a vida ensina. A família ensinou. A mamãe ensinou. O papai ensinou. Mas por favor, Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. E aí nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que ser atraídos por uma palavra. E eu tenho que buscar isso em Deus. Depois, vocês vejam a ministração de hoje pela manhã. Está lá no YouTube, no canal da igreja. Quem não é inscrito, se inscreva lá. Mas assista a ministração da manhã, que vai ajudar vocês a compreender o que nós estamos ministrando aqui agora. Então Deus enxerga em Gideão um homem diferente. E olha o que ele diz, a partir do verso de número 9. A partir do verso de número 9. Eu vos livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimem, e os expelirei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Veja o que ele está dizendo, ó, eu vos dei essa terra. Eu vou expulsar, eu já expulsei esse povo diante de vocês. Mas eles voltam. Por que eles voltam? Porque vocês começam a fazer aquilo que não me agrada. Então, quando as pessoas fazem aquilo que não agrada a Deus, por favor, você está agradando a outro Deus. E você está atraindo a presença de quem você agrada. Quando você desagrada a Deus, você está agradando a outro Deus. E você está atraindo esse Deus para a sua vida. Então, quando nós falamos que, olha, há uma bênção, uma promessa para aqueles que são fiéis, que nos seus dízimos, nas suas ofertas, você está atraindo a bênção de Deus. Se nós não formos fiéis no dízimo, nas ofertas, nós estamos dizendo que Deus não está nos dando. Que a nossa bênção, o nosso dinheiro não vem de Deus. É isso que nós estamos dizendo. E então nós atraímos outra divindade para a nossa vida. Se não vem de Deus, vem de quem? Se a nossa família não veio de Deus, veio de quem? Se a vida que você tem não veio de Deus, veio de quem? São respostas que nós temos que dar para termos a adoração correta a Deus. Para nós devolvermos a Deus aquilo que recebemos dele. A nossa vida, a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa família, tudo que temos e somos.
Então aqui Gideão está vivendo esse conflito. Senhor, se tu é conosco, por que esse mal nos sobreveio? Aí Deus vai explicar a ele, o anjo vai explicar a ele o porquê. Mas não importa agora para Deus da onde veio o mal. Deus não está se importando da onde o mal veio. Deus está se importando que esse mal tem que sair. O pensamento de Deus é que o mal que chegou na sua casa, o mal que chegou na minha casa, na minha vida, ele tem que sair. E para isso Deus tem que nos fortalecer. E para isso Deus tem que nos encher da sua palavra, nos encher do seu Espírito, nos revestir de poder. E aqui está o segredo, o revestimento do poder. Se você quer ser revestido do poder, por favor, aprenda que você vai ter que aprender a lutar. Você vai ter que aprender a guerrear, mas a guerrear da maneira correta. Então o Senhor chama Gideão. Então o anjo do Senhor fala, a partir do verso 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você bem que podia chegar em casa e falar isso para o seu esposo, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai ensaiando aí. Fala isso para o seu filho, tá? Você que... fala isso para o seu filho. Fala isso para sua filha, varoa, valorosa. Entende? Não é só para o marido, não. Fala para o filho. Fala para a esposa. Fale. Nós precisamos ter essa declaração de fé, que nós temos isso na nossa casa, que você tem isso na sua história, sabe? Você pode declarar essa palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo, porque essa palavra ecoa no nosso coração, é como uma chama, é como um combustível que nos alimenta para aquilo que está por vir. Então você vai chegar amanhã, quando você levantar, vai para o espelho e diga: o Senhor é contigo. Vai para o espelho. Deixa essa voz ecoar no seu coração, na sua mente. Fala para o seu problema assim: o Senhor é comigo. Fala para a sua luta: o Senhor é comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é comigo. É mais do que palavra, querido. É uma palavra que gera em nós uma ação sobrenatural, que gera em nós uma fé sobrenatural. É mais do que palavra. Essa palavra ela passa a tomar vida em nós. Essa palavra vai empoderar as nossas ações, os nossos pensamentos. E isso vai fazer diferença. Porque esse homem, ele não acreditava que ele era um varão valoroso. Mas quem falou com ele foi o próprio anjo do Senhor. Alguém que o conhecia. Alguém que o encontrou naquele lugar escondido. Então o desafio agora deste homem é corresponder a esse chamado. Corresponder a essa voz. E Deus fala que era com ele. Aquilo que ele ia fazer, somente Deus poderia fazer. E o interessante é que ele, nos versos seguintes, ele vai colocar em prova a presença desse anjo. Ele vai preparar um sacrifício. Fica aqui, que eu vou ali preparar um sacrifício e vou trazer. Ele naquele lugar ali, naquele bosque, ele prepara um sacrifício. E o anjo vem e aceita o sacrifício de Gideão. Ele fez um altar naquele lugar. E Deus, o anjo, aceita o sacrifício dele. Consome a oferta dele.
mas não era aquele altar que Deus queria. Querido, preste atenção nisso. Qual o lugar do seu altar? Qual o altar principal da sua vida, da minha vida? Então ele prepara aquele altar, porque ele estava testificando quem falava com ele. Mas aí o anjo do Senhor vai falar algo especial com ele. Vai falar com ele: Gideão, muito bem, muito obrigado por este altar. Muito obrigado por esse sacrifício, mas não é esse que eu quero. Eu quero aquele que está lá na casa do seu pai. Porque aquele lá tem um ídolo naquele lugar. Tem um ídolo naquele lugar que está no meu lugar. E ele não pode estar ali. E Gideão é desafiado pelo anjo a destruir o altar de Baal, que está na casa do pai dele. E Gideão, entendendo aquilo, que seria uma briga com seu pai e com os homens daquela cidade, ele obedece, mas ele vai à noite, destrói o altar de Baal, pega o bezerro do seu pai, sacrifica naquele lugar. Então, ali, aquilo que parecia um problema, passa a ser a solução do problema. Porque o pai de Gideão se desperta para aquilo que ele estava fazendo. E os homens daquela cidade agora se voltam contra Gideão, porque ele destruiu o altar de Baal. Eu aprendo aqui que, primeiro, nós temos que colocar a nossa casa em ordem para atender o chamado do Senhor. Primeiro eu tenho que colocar o meu coração em ordem, a minha vida em ordem, o altar do meu coração em ordem, porque aquele altar representava a família de Gideão e o povo inteiro. Então, primeiro Deus tira Baal do meio do seu povo, para depois tirar Baal do controle, do domínio dos seus inimigos. Porque o que alimenta os nossos inimigos é aquilo que alimenta o nosso coração. Se o meu coração está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, o inimigo vai usar isso para destruir a minha vida, para destruir os meus negócios, para destruir a minha casa. Então é o que está dentro. Primeiro, arrume o altar interno. Primeiro, vença os inimigos internos da sua vida, para depois vencer os inimigos externos. E o inimigo interno era quem? Era Baal, era o culto a Baal, era a desobediência a Deus, era o lugar de adoração que não estava de acordo com o que Deus queria. E uma vez que Gideão destrói os inimigos, ou o inimigo interno, Deus o fortalece para destruir os inimigos externos, os medianitas. Então a voz de Gideão começa a ecoar no meio daqueles homens. Ele começa a levantar um exército naquele lugar. E os homens começam a seguir Gideão. A sua voz vai ser ouvida quando os seus ídolos, quando o seu altar estiver reconstruído. O altar destruído, ou o altar estranho a Deus, impede de Deus agir em nós e através de nós. Muitas das vezes, querido, nós abrimos mão da comunhão com Deus, de estar aqui na casa de Deus para estar em algum outro lugar que Deus não está. Nós às vezes adoramos
mais as pessoas do que Deus. Honramos, gente, me entenda bem, a nossa família tem o lugar dela, mas ela não pode tirar o lugar de Deus. Os nossos filhos têm um lugar em nossos corações, mas eles não podem tirar o lugar de Deus. Eu sou pai. E às vezes isso acontece. Não vou hoje não vou à casa de Deus adorar hoje não, por causa disso, por causa daquilo. Queridos, o lugar da bênção está aqui. Não abra mão deste lugar. Não foi à toa que Deus, Jesus, o Espírito Santo trabalha na edificação da igreja. Não é à toa que Jesus se diz ser o cabeça da igreja. Isso faz diferença. Então agora esse homem se posiciona para trabalhar diante daquilo que Deus tem para ele. Deus o empodera. O altar está reconstruído. O povo se anima. O povo agora tem um líder. O povo agora tem uma direção. Porque quem levanta o líder é Deus. Quem levanta o líder é Deus. Quem capacita o líder é Deus. E Deus aqui capacita Gideão para liderar o povo rumo à sua libertação. E Deus está chamando você hoje para liderar a libertação da sua casa, da sua família. Está chamando você para colocar um ponto final na história de fracasso das suas gerações. Você vai escrever uma nova história a partir de você. Então uma nova história estava sendo escrita aqui a partir de Gideão. E o lema do povo aqui era: por Gideão e pelo Senhor. Por Gideão e pelo Senhor. Agora que ele entendeu isso, ele estava pronto. Ele era o menor da casa dele. A tribo dele era menor. Mas quem Deus usa? Quem Deus chama? Quem Deus usa? Quem Deus chama? Os fiéis. Deus chama os fiéis. Deus chama os fiéis. Deus chama os trabalhadores. Esses dias eu estava lendo o texto que Jesus manda nós orarmos por ceifeiros para a seara. Sabe quem são os ceifeiros? Trabalhadores. Não são os candidatos a trabalhadores, não são os candidatos a ceifeiros. São aqueles que estão trabalhando, que já são ceifeiros, para que Deus o capacite para a obra. Sabe quem Jesus chamou? Não chamou candidato a pescadores. Não chamou aprendiz de pescadores. Deus chamou os melhores pescadores.
para se tornar pescadores de homens. Deus chamou os melhores. Jesus chama os melhores. Jesus chama candidatos a serem fiéis. Por isso que a Bíblia fala: seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. A Bíblia sempre vai fazer referência aos fiéis. Sempre. A Bíblia vai falar de Abraão como um homem fiel. A Bíblia vai falar de Noé como um homem fiel. A Bíblia vai falar de José como um homem fiel. A Bíblia vai falar de Moisés como um homem fiel. E a sua história vai ser escrita com a sua fidelidade. Fidelidade a Deus. E às vezes quando nós falamos de fidelidade, as pessoas pensam que nós estamos falando só de dinheiro. Não. Fidelidade nos relacionamentos. Sinceridade no relacionamento com Deus. Sabe? Você amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o entendimento, isso se traduz em fidelidade, em obediência e fidelidade. Então esse homem, ele destrói o altar. Ele desfaz o culto, a idolatria do meio do povo. O que ele está dizendo? Agora o Senhor pode agir. Quando ele coloca o altar, quando ele coloca o sacrifício lá, ele está dizendo: agora o Senhor pode agir. Porque o altar está restaurado. Sabe o sonho que você tem? Restaure o altar. Não deixe as suas emoções enganar você. Não deixe que as propagandas enganosas enganem você. Mas essa palavra vai trazer para você a forma que você deve enfrentar os seus desafios. Essa palavra vai trazer isso para você. Então, quando Gideão entende que o problema deles era o altar, ele imediatamente obedeceu. E a estratégia de Gideão: quanto mais homem eu chamar, quanto maior o meu exército, mais poderoso eu serei. Não é isso? Quanto mais dinheiro eu tiver, mais poderoso eu serei. Quanto mais eu estudar, mais eu fizer isso, fizer aquilo, mais poderoso eu serei. Quanto maior for os meus contatos, o meu network vai ser melhor. Eu vou conseguir alcançar coisas. Não vai. Enquanto o seu altar não estiver restaurado. Aí chega a hora. Que Deus fala com Gideão. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Considere aqui duas coisas. Havia força em Gideão.
há força em você. Há força em você. A outra parte é: não te enviei eu? A outra parte é: o Senhor está te enviando. Sabe o que acontece quando essas duas coisas se unem? A vitória é certa. Porque quando o Senhor envia Gideão, não quer dizer que Gideão vá sozinho. Eu vou contigo. Eu estou te enviando, mas você não vai sozinho, eu vou contigo. Foi o que aconteceu com Moisés. Olha, Moisés, você pode ir com o povo, eu não vou. Não. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Anjo não, eu quero o Senhor. E aqui, o Senhor está se oferecendo aí com Gideão. Olha, Gideão, eu vou com você. Vai nessa sua força, não se preocupa não. Porque eu estou junto. Eu não envio ninguém sozinho para a guerra. Eu não envio ninguém sozinho para a batalha. Sou eu que garanto. Sou eu que garanto, eu vou estar lá. Entende isso? A sua luta, você não está sozinho. Mas é preciso nós vencermos os nossos ídolos, o nosso passado. E irmos para a batalha somente com o Senhor, não com os nossos ídolos. Porque os nossos ídolos nos enfraquecem. Eu sou o Deus que te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Agindo eu, quem impedirá? Então é esse contexto de vida, de proteção, de caminhada que Deus está se revelando a Gideão. E a você, querido. Não tenha medo, tenha fé. Troque a sua ansiedade por sua fé. A luta, a batalha vai gerar em nós ansiedade. Mas a palavra de Deus diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, e nós só podemos cuidar daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos perto, daquilo que estamos envolvidos. E é assim que Ele cuida de você, perto de você. Mas e você? Quer Deus perto de você? Você quer convidar Deus para a sua história, para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus recomeços? Tem coisas que nós temos que sepultar, colocar um ponto final, para iniciarmos uma nova história. E aqui Deus estava chamando Gideão para colocar um ponto final nas ameaças dos medianitas, nas invasões dos medianitas, nas destruições dos medianitas. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Termina assim. Capítulo de número 7. Deus começa a eliminar do meio do povo algumas pessoas. E aqui não é por má qualidade das pessoas.
é para mostrar que a vitória vem do Senhor. Às vezes, nós carregamos coisas demais para os embates que a vida nos apresenta. Carregamos coisas demais. E às vezes uma coisa só nos basta. A presença dele. Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Mas só a tua presença. A presença, querido. A presença é tudo. A partir da presença, as outras coisas vão acontecer. Você pode ter tudo e não ter a presença. Mas você também pode não ter nada, mas só ter a presença. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia e nós sabemos a tempestade começou a sacudir o barco. Tem duas situações, dois momentos distintos na travessia da vida. Uma é Jesus dentro do barco. Outra é Jesus fora do barco. Jesus dentro do barco, nós precisamos somente acordá-lo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Vem nos socorrer. A outra é Jesus fora do barco. É quando Jesus está vindo ao nosso encontro, nós confundimos Ele com um fantasma. Mas não sabemos que a nossa sobrevivência depende da chegada dEle. Seja Jesus dentro do barco, seja Jesus fora do barco, Ele vai agir, Ele vai chegar. E quando Ele chegar, quando Ele agir, o mar se acalma. A tempestade se acalma. Porque Jesus chegou. E nós entregamos o controle a Jesus. Ele assume o controle da situação. Ambas as situações, Jesus chegou e assumiu o controle. Jesus tratou da fé dos discípulos, mas tratou da fúria do mar. Tratou a fúria do vento. Mas ambas situações Ele tratou da fé dos discípulos. Jesus sempre vai tratar a sua fé. Vai estimular a sua fé. Para que as circunstâncias sejam vencidas. Em nome dEle. A fé abre caminho. A fé atrai o sobrenatural. Então Gideão aqui agora tinha poucos homens. Só tinha 300 homens. Dos milhares, só ficou 300. E Deus falou, vá com esses. Você só precisa daquilo que o Senhor ordenar. Você só precisa disso.
só precisa disso. E as coisas acontecem. Concluindo, Gideão chega no acampamento dos inimigos e vê a multidão. Mas o próprio inimigo sabia que Deus já tinha entregue eles nas mãos de Gideão. Sabe o seu inimigo? Sabe o seu problema? Ele conhece o seu Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O seu inimigo já conhece o seu Deus. Agora, ele conhece você? Os inimigos passaram a conhecer Gideão. Na visão que eles tiveram, eles viram a vitória de Gideão sobre eles. Você não vence lutando. Nós não vencemos lutando. Nós vencemos obedecendo. Nós vencemos nos sujeitando a Deus. Não é isso que é a palavra de Deus? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele foge. Nós não vencemos lutando. Nós vencemos obedecendo. A partir do próximo mês, nós vamos ter uma caminhada aqui com vocês, de jejum e oração. Serão 50 dias. Nós vamos fazer em 2 etapas, 25, depois mais 25. Se preparem. Se envolvam. Palavra, oração e adoração. Vamos refazer o altar da nossa casa. Vamos fazer o altar da nossa vida. Chega de sermos roubados. Chega de sermos invadidos. Roubam a sua alegria da sua casa, relacionamento com seus filhos, com as suas filhas. Roubam a paz do seu trabalho. Roubam os seus alimentos, roubam as suas ofertas, o seu dinheiro, roubam. E não avançamos. Essa igreja vai avançar. A sua vida vai avançar. Você vai começar a testemunhar, a falar do que Deus está fazendo. Irmãos, a vitória é para agora. É para hoje. Temos que começar hoje. Temos que começar agora. Agora. E o Senhor satisfará o desejo do seu coração. Salmo de número 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas Ele vai satisfazer o desejo do seu coração com coisas novas. Abra a mão do velho.
Aceite mudar de posição, aceite mudar de lugar, aceite mudar de circunstância, aceite mudar de parceria. Aceite as mudanças do céu. Aceite mudar. Mudança vem com consagração. Seja diferente do que você foi ano passado, do que você foi no mês passado. Busque mais. Aprenda mais. E as coisas vão acontecer. Os medianitas não vão invadir mais a sua casa. Não vai mais roubar o sonho dos seus filhos, da sua filha, dos seus filhos, dos seus netos. Não importa que você está sozinho ou sozinha na sua casa. Não fale mais que você é único na sua casa. Porque você está excluindo Deus. Você está excluindo Deus quando você fala, só sou eu na minha casa. Eu estou sozinho na minha casa. Não. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você está com Deus. Você está com o Espírito Santo. E você é mais forte com Deus do que com a multidão. A multidão não te fortalece. Quem te fortalece é o Espírito Santo. Eu posso falar isso com propriedade. Eu ganhei minha família inteira para Jesus. Mas eu me senti assim também, pequeno, sozinho. Mas eu aprendi a orar os salmos em casa, de joelho na cama. E fui orando salmos pelos meus irmãos, pela minha casa. Mas a mudança traz medo. Mas o medo não nos impede de agir. O medo não paralisou Gideão. Ele foi lá e derrubou o altar. Ele fez o que Deus mandou. Você está disposto a fazer o que Deus mandou? Se coloca de pé. Se você quer fazer da sua casa, da sua vida um altar a Deus, se você quer fazer da sua luta um testemunho a Deus, sai do seu lugar. Vem aqui, vamos orar juntos. Vem, sai do seu lugar, vamos orar. Eu vou reconstruir o altar da minha casa. Eu vou reconstruir. Eu vou fazer da minha casa um lugar onde Deus vai se manifestar. Eu vou fazer da minha casa um lugar da manifestação da glória do Senhor. Eu vou fazer da minha casa um lugar de adoração. Eu vou fazer da minha vida, da minha história, um testemunho para a próxima geração. Pode chegar, pode chegar, vem chegando para cá. Esse é o nosso momento de clamor. É o nosso momento de nós trazermos à existência aquilo que nós cremos, aquilo que nós ouvimos como verdade. Senhor, eu estou aqui, eu sou o menor da minha casa, mas eu creio que o Senhor pode usar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode remover os impedimentos da minha vida, da minha casa. Eu creio.